Olá! Você está assistindo ao maior canal do Brasil no YouTube dedicado ao tema das fusões e aquisições. Hoje, a gente te convida para uma conversa estratégica com o que está na linha de frente em termos de transações no país. Depois de um 2023 bastante desafiador, o mercado de M&A deu sinais claros de retomada em 2024. Dados do setor apontaram um crescimento de 26% nas operações de M&A no primeiro bimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. O número de operações cresceu e os investidores estratégicos estão de olho em novas oportunidades no país. Esse número reflete uma tendência de longo prazo ou é um movimento pontual? O que a gente pode esperar para 2025? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com Eric Ittner, CEO da VSH Partners, boutique de M&A especializada em venda de empresas com faturamento superior a 30 milhões anuais. Se você é empresário, investidor ou simplesmente quer entender os bastidores de um mercado que movimenta bilhões, fique com a gente. Eric, 2024 foi um ano de retomada para o mercado de M&A, no Brasil especialmente, e eu queria saber como que você enxerga essa recuperação e quais foram, a seu ver, os fatores determinantes para essa virada que ocorreu. Olha, Cláudia, é uma percepção pessoal, não tem um fundamento técnico-científico, mas eu acredito que a eleição teve uma influência gigantesca em relação ao cenário econômico do nosso país. E o resumo foi mais ou menos o seguinte: a gente teve o período de eleição que foi confuso, né? Foi conturbado. Aí a gente teve o pós-eleição, que uma parte dos empresários, dos investidores ficaram naquela, quase que numa postura mais de protesto. Vou para fora do Brasil, vou tirar meu dinheiro daqui, vou... Então as coisas não aconteceram no ano seguinte, né? Eu vejo que muita oportunidade de negócio não aconteceu porque o empresário simplesmente não quis fazer. Ele estava ainda num luto pós-eleição e 2024 já foi naquela, a eleição já passou, já teve um ano posterior, daqui a pouco já tem uma nova eleição, então acho que é importante a gente acordar para a vida e começar a impulsionar a economia. Se a gente não produzir, a gente não consegue ter riqueza. E esse é o preceito básico da geração de riqueza, é a produção. E quem produz riqueza é o empresário. A partir do momento que o empresário tira o pé do acelerador, a gente tem um efeito cascata ruim. E isso naturalmente impactou o cenário de M&A. Então me parece que a gente teve esse período eleitoral, pós-eleitoral e depois uma consciência no sentido de que a gente precisa retomar o curso das coisas, independentemente das externalidades, né? Independentemente aí dos aspectos e das conjunturas políticas, que são cíclicas, né? Em alguns momentos aí o Brasil teve um governo de direita, em outros de esquerda, outros foi algo meio direita e esquerda, mas enfim, né? A gente não teve político santo na nossa história, sempre teve problema, e eu imagino que a gente vai continuar tendo. O Brasil, enquanto nação, tem uma caminhada quando a gente pensa em consciência política, em consciência ambiental, em consciência social. Eu acho que é um caminho longo ainda a ser percorrido, mas o que é mais importante para mim de todo esse contexto é que o empresário não pode parar. Se o empresário para, o país quebra. Esse é o ponto. Então, respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, me parece que esse viés da eleição e o pós-eleição acabou impactando também aí no mercado de M&A. E a partir do momento que a eleição ficou um pouco mais distante, me parece que as coisas estão retomando. Certo. E na sua visão, quais setores se destacaram nesse reaquecimento do cenário das transações? A tecnologia é algo espetacular, né? Os projetos que têm uma componente mais específica ou mais robusta de tecnologia, eles tendem a ter uma aderência maior por parte do investidor. Porque daí a gente consegue realmente fazer mais com menos, a gente consegue baixar custo operacional e a gente consegue multiplicar a capacidade de entregável. Então,
tecnologia foi algo muito aquecido e a tendência é que continue nessa perspectiva. E houve alguma surpresa entre esses protagonistas? Eu vejo que o mercado de alimentação, como o Brasil, ele é protagonista no cenário global em termos de produção de alimento, inclusive o estado do Paraná tem um papel importante aí em relação a isso. Existe aí uma movimentação forte em M&A no setor do agro. É algo que talvez no primeiro momento não estava sendo mapeado aí pelos experts do setor, mas hoje fica muito claro para mim que é algo que, além de estar acontecendo, vai continuar acontecendo, inclusive com movimentos aí de consolidação, como por exemplo o JBS e tudo mais. E qual que é o perfil dos ativos que os investidores vêm buscando atualmente? Aqueles que têm baixo custo operacional e alta lucratividade. Desde sempre é assim e vai continuar sendo. O investidor quer resultado, ele quer empresa pagadora de bons dividendos. E não tem problema você pagar o valor justo por uma boa empresa. O que eu observo no dia a dia é que esse não é o fator que inviabiliza as transações de M&A. O que é muito desafiador é um ativo que tem muitas vezes um faturamento alto, mas com uma margem estrangulada que, se você piscar, você errou. Se você errou, você está no prejuízo. E o risco fica muito alto. E o investidor aí tem muita cautela em relação a esse tipo de investimento. Ele até pode entrar se ele tiver um know-how gigantesco daquele setor, que ele consiga apertar os parafusos necessários para que diminua aí o custo operacional e melhore a margem. Mas se não for o caso, ele não vai fazer. E também, como a gente vive aí uma etapa de juros elevados, existem alguns projetos em que se estabelece aí um tipo de parceria entre o investidor e o empresário, para que o investidor aporte aí o know-how que ele tem em alguns setores, notadamente aí a parte financeira, e também coloque capital na empresa, o famoso cash-in. Então não vai dinheiro para o bolso do empresário, vai dinheiro para o caixa da empresa. Se resolvem os problemas emergenciais e se estabelece um plano sólido de crescimento para que talvez investidor e empresário tenham uma posição de saída juntos ali em 5, 7 anos. Também são projetos interessantes que tendem a funcionar quando está todo mundo na mesa colocando o seu melhor. E na VSH Partners, vocês têm observado algum tipo de movimentação maior por parte de investidores estratégicos ou dos financeiros? Está tendo muita movimentação, 2025 começou aquecido, tem ativo que a gente colocou no mercado na metade de janeiro e a gente está com carta oferta em abril. Parece que é muito tempo, mas na verdade não é, porque as primeiras abordagens a investidores aconteceram em janeiro mesmo. E de lá para cá a gente evoluiu para NDA, evoluiu para Q&A, tiveram reuniões virtuais, tiveram reuniões presenciais. Então me parece que existe um apetite, uma vontade de fazer negócio. Agora, lógico, nem tudo são flores. Como eu falei, a gente vive um cenário de taxa de juros elevado. A criatividade financeira tem sido aí um exercício recorrente nas mesas de negociação. Como eu consigo construir projetos inteligentes que se tem aí uma relação verdadeira de ganha-ganha entre investidor e empreendedor. E sobre esses dois perfis, como que eles se comportam nesse momento de retomada? Ele precisa estar aberto a novas perspectivas. Se cada um ficar fechado no seu quadrado, o negócio não vai acontecer. E aí vem o papel do advisor, do conselheiro, para conseguir mediar isso e conseguir trazer uma abordagem construtiva, uma abordagem onde a gente consiga realmente deixar o ego e a vaidade de lado e pensar em projetos ou formatos de negociação que traga aí bons resultados para todo mundo, E aí vem aí as cláusulas de performance de curto prazo, de médio prazo, existem aí os investimentos inteligentes desses investidores que conseguem financiar crescimento, e aí a gente consegue ter aí um mix do que cada um tem de melhor para conseguir construir um negócio que seja realmente interessante para todo mundo. E como que o cenário econômico, financeiro nacional, brasileiro e internacional vem influenciando as estratégias de M&A no nosso país e no mundo? Vem nessa perspectiva da criatividade que eu comentei há pouco. Ou seja, como tem o dinheiro
ele se coloca numa perspectiva mais escassa justamente por conta da taxa de juro, a gente precisa realmente alocar o capital em projetos que tenham capacidade de multiplicar. Então, negócio que está com margem muito estrangulada, negócio que está mal administrado, negócio que está desorganizado, não adianta nem colocar no mercado, porque o mercado não vai absorver, isso não vai funcionar. Por outro lado, empresário preparado, informações organizadas, boa disposição para transição, boa disposição para construir projetos híbridos, boa disponibilidade para conseguir realmente fazer esse exercício e participar de algo maior, aí sim, né, a gente consegue falar de projetos de multiplicação de riqueza, e aonde a gente tem muito dinheiro, muito capital, muita riqueza, é possível que todo mundo saia mais que satisfeito aí da negociação. Perfeito. E de que forma que a tendência de valorização do real, por exemplo, e a estabilidade política, como 2 fatores importantes, tendem a ser essenciais para atrair investimentos internacionais estrangeiros? Sempre é uma conta difícil de se fazer, porque teoricamente lucro é remuneração pelo risco, né? O conceito econômico do lucro. Então, por que o Brasil é um país interessante para M&A? Porque o risco está de todo lado, né? Por que o Brasil é um país interessante para investimento? Porque é um país que tem muita coisa para ser feita, né? A gente comentou num outro episódio de podcast sobre investimentos na área de infraestrutura. Quando você olha países de primeiro mundo, a infraestrutura está consolidada, né? Já existe uma boa infraestrutura. Então não tem muito espaço para investimento nesse setor. O Brasil não, ele é carente de tudo, né? Se a gente olhar aeroportos, portos, ferrovias, a gente estrutura de internet, tem muita coisa que telecomunicação, tem muita coisa que o Brasil precisa e precisa urgentemente. E aí, né, grandes volumes de capital estrangeiro realmente têm sido direcionados para poder financiar todas essas necessidades que o país tem, principalmente porque a gente é um dos principais exportadores de comida do mundo. Então a gente tem essa necessidade de ter uma estrutura, uma infraestrutura melhor. Uhum. E você percebe um aumento do interesse internacional pelos ativos brasileiros nos últimos tempos? Eu vejo que sempre existiu esse interesse, mas me parece que ele tende a aumentar, justamente nessa perspectiva que eu passei, que eu comentei há pouco. Países de primeiro mundo, países desenvolvidos, as coisas já estão prontas. Poucas oportunidades e baixo risco. Baixo risco, baixo retorno. É uma questão de nexo causal. Aqui, muita carência, muito problema, muita oportunidade. Com capital para você financiar tudo isso, tem boas oportunidades para multiplicar. Interessante. E mudanças no cenário global, quando a gente fala de conflitos geopolíticos, guerras, né, problemas econômicos, como que o Brasil se posiciona como destino de investimento em M&A e quais são os cuidados e os pontos de atenção que o empresário deve ter em momentos mais difíceis e delicados de um cenário global? O Brasil globalmente é visto como um país pacífico, né, em que pese a gente ter uma violência que assusta, principalmente em grandes centros, né, pega São Paulo, Rio, enfim, lugares que a gente tem transação com frequência. Particularmente eu tenho medo de andar na rua, o que é triste, né? A gente olha o Rio de Janeiro, cada canto que você olha é uma paisagem maravilhosa, e ao mesmo tempo você ter o contraponto de ter medo de andar na rua é algo no mínimo ruim. Por outro lado, essa questão do investidor, essa questão do investimento, ela está muito ligada a essas oportunidades que países com problemas nos trazem. Então, em relação a esse ponto, eu vejo que cada vez mais o capital estrangeiro ele vai vir para cá. Os problemas globais não vão gerar um impacto tão direto aqui sobre a perspectiva negativa, não vai ser ruim para o Brasil, porque o Brasil tem esse posicionamento internacionalmente falando neutro, e por outro lado, em alguns momentos, os conflitos externos ajudam muito o Brasil. Por exemplo, né, exatamente nesse momento, a gente está vendo, né, a questão das tarifas do Donald Trump, penalizando, né, vários países. Agora suspendeu 90 dias, mas está numa negociação mais dura com a China.
A China começou a comprar soja do Brasil agora, assim, de uma maneira absurda. São compras totalmente desproporcionais ao que, em média, a China compra. Então, o Brasil acaba se dando bem, né, em relação a esses cenários mais instáveis, né, quando a gente fala sobre perspectiva global. Tá. E falando desse assunto factual e muito importante, né, que você mencionou, que é essa supertaxação, de que outras formas que os empresários brasileiros poderiam aproveitar esse momento de alguma forma, além desse exemplo que você trouxe? O empresário brasileiro sempre vai se dar bem se ele tiver uma boa operação. Uma operação que seja rentável, que seja enxuta operacionalmente falando, e que esteja preparado para as oportunidades de crescimento. Eu vejo que a gente tem um mercado interno absurdamente grande para poder escoar a produção, né, seja de bens ou serviços, mas a gente também tem um mercado internacional. Então, na medida em que as coisas ficam instáveis fora do Brasil, existem, né, e surgem naturalmente alguns canais, algumas brechas de exportação. Por isso que o empresário brasileiro precisa estar de olho em tecnologias. Quando a gente olha, por exemplo, a nossa indústria, que está sucateada já há muito tempo, o empresário precisa fazer investimento na indústria para que tenha robôs mais modernos, que tenha linhas de produção mais modernas, que ele consiga aumentar a produtividade, diminuir desperdício. Então, é como uma bicicleta. Você parou de pedalar, você vai cair. Eu vejo que muita empresa, o empresário para de pedalar em algum momento, né? E esse parar de pedalar faz com que ele tenha uma queda de produção, uma queda de eficiência, uma queda de rentabilidade. Por consectário lógico, quando a oportunidade vem, ele não está preparado. E aí pode ser que um cenário globalmente conturbado traga uma grande oportunidade. Só que a oportunidade vai encontrar quem realmente está preparado para ela. Então, se eu puder, de uma maneira mais objetiva, me comunicar com o empresário que está assistindo agora, não deixe de fazer investimento na tua empresa. Eu vejo que o empresário vai comprar, ganhou um pouco de dinheiro, né? Ganhou não, ele produziu, né, capital, conseguiu distribuir, está líquido na pessoa física. O cara vai comprar um terreno aqui, outro terreno lá, vai comprar, investe no teu negócio. Se você não colocar capital no teu negócio não vai te devolver os frutos na mesma proporção. E aí pode ser que surja aí a oportunidade da tua vida e você vai estar despreparado para isso. Então, tudo na vida tem um equilíbrio e tem uma medida, né? E eu vejo que empresas em que não existe aí uma periodicidade de investimento, são empresas que em algum momento vão ficar obsoletas e talvez acabem quebrando. Sim. E para a gente concluir, que conselhos e orientações você daria para os empresários e para os empreendedores que estão considerando fazer algum tipo de movimento em M&A em 2025? Procura uma casa de M&A que te traga conforto, que você deite à noite e durma tranquilo, no sentido de que, olha, quem está cuidando disso para mim é um expert. Uma analogia bastante simplória é a figura do médico. Quando você está com algo muito específico, tem lá uma questão cardíaca, uma questão que envolva nefropatia, que envolva, né, enfim, a sua visão, temas sensíveis, né, na área da medicina, né, no mínimo você quer o melhor especialista. Eu tenho alguns clientes que são empresários em São Paulo, né? O pessoal lá vai no Albert Einstein. Por quê? Porque é o melhor. Por quê? Porque tem linhas de pesquisa específicas para várias doenças, que são profissionais que estão conectados com o que existe de melhor no mundo. Então, você quer o conforto de que o melhor está sendo feito pela sua saúde. Pela sua empresa é o mesmo racional. Você precisa estar assessorado por profissionais que façam o melhor por você no dia a dia. Porque a venda de uma empresa, um M&A, pode ser algo que vai exigir muito do empresário em termos de disponibilidade, em termos de negociação, em termos de prática desse conjunto ordenado de atos que é o M&A, o que é mais que natural, e também tem a fase pós-M&A que a gente comentou hoje.
que esse seria um fluxo natural, mas também pode virar um filme de terror na vida do empresário, e é isso que a gente não quer, por isso que existe um canal como esse, para a gente conseguir comunicar informações de qualidade, e o empresário tem aí a condição de tomar boas decisões, e que algo que se levou uma vida muitas vezes para construir seja transformado em liquidez e liberdade, não em falta de liquidez e um filme de terror. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais essa conversa e agradecemos novamente por sua companhia até aqui. Nos siga nas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas ou ter acesso a mais conteúdo sobre M&A. Até a próxima e bons negócios!